Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, com cada um de vocês, nessa manhã, quando nós meditamos na Palavra de Deus e recebemos dele o seu ensino, a sua orientação e, sobretudo, a graça do perdão. Como você recebe e acolhe em sua casa uma visita especial, ilustre, extraordinária? Como nós tentamos agradar? Tentamos receber e acolher a partir daquilo que nós imaginamos, pensamos e resolvemos ser a forma mais adequada de fazê-lo? Ou recebemos e acolhemos a partir de quem nos visita? Vocês conseguem perceber a diferença que tem nessas duas formas de acolher? Não sei se conseguem perceber, essa realidade estava acontecendo ali na história de Marta e Maria, junto com Jesus. Me parece que tanto Marta como Maria estavam empenhadas ali em acolher e receber Jesus, receber aquela visita ilustre, naquele dia tão especial, tão significativo. Mas haviam focos diferentes, bem colocados ali. Maria é abduzida pelo momento único, extraordinário, de ter em sua casa o Messias Salvador, o Mestre Jesus. Maria congela o tempo, abandona tudo aquilo que poderia distrair e só tem ouvidos para Jesus, para o ensino do Mestre que ali está. Marta estava absorta pelas etiquetas sociais de bom acolhimento, preocupada em servir bem, atitude peculiar e distinta de quem reconhece a importância e a honra de receber em seu lar uma visita tão ilustre como o Messias Salvador, o Mestre Jesus. Parece que está tudo certo. Maria e Marta, as duas fizeram as suas escolhas. Maria foi movida pela oportunidade única, ouvir o ensino do visitante ilustre. Marta foi movida pela etiqueta social peculiar de quem aprendeu a servir muito bem quem a visita. Na verdade, não se trata nem de certo e nem de errado, mas daquilo que seria adequado e mais oportuno para o momento, especialmente em virtude de quem ali estava, o Mestre Jesus, o Messias Salvador. Diante dessa realidade, uma palavra carinhosa de exortação, muito adequada e amorosamente colocada por Jesus ao dizer a Marta: Marta, Marta. E aí, se vocês acompanham o texto, ele diz: você está inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas ouvir o ensino do Senhor Jesus, a boa parte, é mais importante. Foi o que Maria fez e isso não lhe será tirado. O
O que nós aprendemos dessa história para as nossas vidas? Talvez nós precisamos voltar um pouco no texto. Talvez tenhamos que voltar lá ao domingo passado, na história do samaritano, e olhar as duas histórias. E como diz, de uma forma muito sábia, o nosso professor Wilson Scholz, dentro de uma moldura que nos ensina o verdadeiro sentido das duas histórias. E tudo isso começa com aquela pergunta que aquele intérprete da lei faz para Jesus, quando ele diz: que farei para herdar a vida eterna? São muitas as pessoas que fazem essa pergunta. Você já se fez essa pergunta? O que farei para herdar a vida eterna? Como se trata de um diálogo entre dois mestres, Jesus encaminha a essa reflexão uma nova pergunta. E ele pergunta: o que está escrito na lei? Como você a entende? Na verdade, Jesus estava deixando ali no ar uma outra pergunta que está ali subentendida. O que está ali sendo colocado, na verdade, é possível salvar-se pelo caminho da lei? No serviço ao próximo, não é possível humanamente alcançar a vida eterna. E é isso que Jesus quer ali mostrar. A história do samaritano fala, sim, do papel das boas obras na vida cristã. E o que boas obras, amor ao próximo, tem a ver com discipulado? Certamente tem a ver, e tem muito a ver, mas isso numa dimensão horizontal, por causa do outro, do nosso próximo, daquelas pessoas que precisam das ações que nós realizamos, pois através delas podem conhecer o Salvador Jesus. Mas certamente não tem nada a ver na dimensão vertical. Nessa dimensão vertical há só uma obra, uma única, que é válida e plenamente satisfatória. É aquela que Jesus realizou ali na cruz, por cada um de nós. O caminho das boas obras, do amor ao próximo, como discipulado, para herdar a vida eterna, era impossível ao intérprete da lei. Assim como é para mim, e é para você também. Jesus cumpre plenamente a lei, para que não nos tornemos reféns dela, mas reféns da graça revelada na cruz. Perdão a cada um de nós. Ouvir o ensino do Senhor Jesus, a boa parte que não nos será tirada, nos coloca na dimensão do amor vertical. O amor que Deus tem para nos dar, pela sua obra vicária na cruz. O amor que nos habilita a amar o próximo. Como diz o evangelista João em sua primeira carta, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim nós voltamos àquela pergunta do intérprete da lei, e de muitos, que sinceramente estão preocupados com a sua salvação, que pode muitas vezes ser a minha e a sua preocupação. Que farei para herdar a vida eterna? A resposta é simples: nada.
absolutamente nada. Não se trata do que eu faço, mas daquilo que Jesus fez por nós, daquilo para o qual o Messias Salvador, o Mestre Jesus, ele veio. E é aí que nós aprendemos com Maria, que ouvir o ensino do Senhor Jesus, a boa parte que não nos será tirada, nos conecta nessa dimensão vertical, onde temos a graça de Deus. E essa graça vem a nós, através dos meios que o próprio Salvador Jesus nos deixou, a sua palavra, o santo batismo, a santa ceia. Neles recebemos o perdão, a vida e a salvação. Vejam como ouvir o ensino do Senhor Jesus, a boa parte que não nos será tirada, ela é importante para nós. Nós podemos perceber isso, por exemplo, nos textos que nós lemos hoje, no Salmo. O Salmo de Davi, que reconhece que enquanto ele tem Deus do seu lado, nada ele tem a temer. Lá no Salmo 27, no versículo 8, ele diz: buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Foi exatamente isso que Maria fez, buscou a presença de Jesus. E no versículo 11, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. E é o que Maria buscou aos pés de Jesus, como diz o texto, ouvia o ensino de Jesus. Em Colossenses, o apóstolo Paulo nos ensina a ter a certeza de que a obra de Cristo nos reconcilia com Deus, porque em Cristo nós temos presente a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas, aquele que está acima de tudo e de todos. Quando ele diz, por exemplo, no versículo 23, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Assim como Maria, que escutou a palavra de Jesus, a esperança do Evangelho vivo, presente em sua casa, que não poderia ser negligenciado, mas que deveria ser plenamente aproveitado. Na leitura de Gênesis, onde Abraão, ao ver aqueles visitantes, uma demonstração da presença de Deus, uma teofania, como se diz, que aceitam ali ficar na casa de Abraão, ele começa uma correria para preparar um banquete. Os visitantes não vieram para comer, nem para se banquetear, mas trazer uma mensagem, uma palavra, uma promessa, consolo. Quando eles dizem: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Essa era a mensagem, garantir que a promessa que Deus havia feito não estava esquecida, por mais que Abraão e Sara achassem que ela não se cumpriria. Sara já tinha dado o seu jeito, Ismael estava ali, mas não era isso que Deus havia dito. E aí ele vem e reforça. Ao final do texto que nós lemos de Gênesis, lá no versículo 14, eles repetem, quando dizem: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Isaac estava aí sendo prometido para vir. Abraão faz o papel de Marta.
E Sara faz o papel de Maria. Citando mais uma vez o nosso querido professor Wilson Scholz, quando ele fala desses textos e lembra a respeito do discipulado, ele diz: discipulado é isso, é sentar-se aos pés de Jesus, esta é a parte que não nos será tirada. O Messias Salvador, o Mestre Jesus, entra em nossos lares para nos dar o seu amor, nos amar incondicionalmente. E aí vem o que nos cabe, ser sábios e aproveitar as oportunidades, os momentos da presença do Messias Salvador, o Mestre Jesus, quando Ele se coloca entre nós, começando no dia do nosso batismo, na palavra que nós lemos, meditamos em nossos devocionais diários, e quando no culto recebemos o corpo e o sangue de Cristo para o perdão, para a vida e a salvação. Não vamos permitir que sejamos ocupados primeiramente ou apenas com etiquetas sociais, institucionais, afazeres, correrias, ativismos, e assim perder essa oportunidade de ouvir o ensino do Senhor Jesus, a boa parte que não será tirada. Sejamos mais Sara do que Abraão, mais Maria do que Marta. Assentemo-nos aos pés do Senhor Jesus para ouvir o ensino do Senhor Jesus. A boa parte que não nos será tirada. E isso só é possível porque Jesus nos amou ali, na cruz, nos perdoando incondicionalmente, todas as vezes que nós não conseguimos fazê-lo. Porque é só nele, com ele e por ele, que nós conseguimos, de fato, ouvir o ensino do Senhor Jesus, a boa parte que não nos será tirada. Amém. E que a paz